Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Diga um bom dia para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo aí do outro lado. Bom dia, sejam todas e todos muito bem-vindos para essa nossa aula aqui em formato de live. Bora lá! 9 horas da manhã aqui, plena quarta-feira. Bora ferver! Gente, hoje o assunto é ponta online. Meu Deus do céu, vamos falar disso? Vamos falar disso, bora lá. Bom dia, Soninha. Bom dia, Cris. Show. Galera entrando aí, falem só um bom dia para mim, saber que tá tudo bem, que tá tudo funcionando. E bora lá. Sejam todas e todos muito bem-vindos para o nosso episódio 5 do nosso programa de aquecimento da nova era da bailarina adulta de verdade. A nova era da bailarina adulta de verdade é um evento 100% online e gratuito que vai acontecer de 17 a 23 de outubro, sim? E aí, nesse evento, a gente vai ter 4 aulões, onde eu vou mostrar para você como é possível você dançar o seu primeiro solo em menos de 3 meses, com confiança e com graciosidade. E aí, obrigada, Karine, bom dia. E aí, para você chegar lá na nova era realmente preparada para ouvir tudo que eu tenho para falar lá, para testar tudo que eu tenho para te mostrar no seu corpo, é importante essas aulas de aquecimento, essas aulas preparatórias que eu estou fazendo aqui em formato de live. A gente está aqui no nosso 5º episódio, vão ser 20 episódios, se Deus quiser, se o Papai do Céu nos der força para continuar, estaremos aqui em 20 episódios. E aí, Mari, eu tenho que assistir todas essas 20 aulas preparatórias para participar do evento gratuito? Não, não precisa, mas quanto mais aulas você puder assistir, melhor vai ser para você, ok? Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé especialista em adulto. Essa é a minha paixão. Eu ajudo mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas de verdade, que dançam com confiança e com graciosidade. E nessa aula aqui de hoje a gente vai conversar sobre aula online com sapatilha de ponta. Será que isso funciona? Bailarina adulta realmente pode fazer ponta? Bailarina adulta que é iniciante pode fazer ponta? Quem é iniciante pode fazer ponta online? É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Bora lá, muito bem, é isso aí. A Aline já colocou ali hashtag bailarina adulta de verdade, bem lembrada, exatamente. Quem já está acompanhando as minhas lives aqui, né? Quem já está acompanhando os conteúdos e já entende o que é ser uma bailarina adulta de verdade, coloca aí hashtag bailarina adulta de verdade. Quanto mais o nosso cérebro escuta isso, mas ele cria mecanismos para que a gente se torne uma bailarina adulta de verdade, que dança com confiança, com graciosidade. Então, hashtag bailarina adulta de verdade. Bom, vamos lá. Primeira coisa, né? O que é e para que serve a sapatilha de ponta? Tá? Eu vou começar bem do básico, porque tem muita gente que ainda não faz balé, tem muitas mulheres adultas que não tiveram ainda a oportunidade de fazer balé e talvez não entenda essa diferença. Então, a gente vai começar abordando isso. Quando a gente começa no balé, a gente começa com uma sapatilha de meia ponta, que é essa daqui, ó. É uma sapatilha de paninho, né? Tem vários modelos, várias marcas, mas ela é molinha, né? Ela é muito molinha, ela se molda no nosso pé, não tem nenhum tipo de estrutura para sustentação, sim. Ela só tem um corinho embaixo para evitar a gente escorregar no chão, mas essa daqui é a sapatilha de meia ponta que a gente começa a trabalhar. E aí, a gente começa fazendo aulas de meia ponta. Para quê? Para a gente aprender os movimentos do balé, para que a gente consiga e além de aprender os passos do balé, a gente consiga ensinar isso para o nosso corpo, porque é uma técnica totalmente diferente de tudo que a gente já vivenciou, né? No balé a gente tem o andeora, a gente tem que fazer tudo com as pernas para fora, então a gente precisa aprender tudo isso. E para isso, eu preciso de ter estabilidade, né? Então eu preciso ter contato com o chão. E a sapatilha de ponta, ela me permite isso, me permite ter um pouco mais de segurança para aprender os movimentos. Conforme vai passando o tempo, a gente começa a dominar um pouco mais os movimentos do balé, a gente começa a dominar um pouco mais os passos, a gente começa a conseguir executar com mais facilidade. Quando a bailarina começa a executar os passos com mais facilidade, é hora da gente piorar a vida dela. Na verdade, a sapatilha de ponta ela vem para piorar a nossa vida. Por quê? Porque a sapatilha de ponta, ó,
para quem nunca viu uma sapatilha de ponta, ela é bem diferente da outra sapatilha. Ela tem uma base aqui que é para dar a sustentação da gente na ponta. Atrás aqui dela tem toda uma madeirinha, vamos dizer assim. Algumas, como essa daqui, é uma palmilha de plástico, né? Então tem um plástico aqui embaixo. Ela é dura, ó, eu não consigo amassar ela, assim. Ela é muito mais firme, tá? E aí a gente começa a usar essa sapatilha de ponta para reaprender os passos, só que agora na ponta. Então, enquanto na meia ponta eu tenho toda essa base aqui, ó, de trabalho, né? Tem tudo isso de contato do meu pé com o chão. Na ponta eu vou ter só esse pedacinho aqui, ó. É só esse pedacinho de contato. E aí a gente começa a ter mais dificuldade para conseguir manter equilíbrio, para a gente conseguir executar os movimentos. Então, para que serve a sapatilha de ponta, né? Serve para que a gente aprimore ainda mais aquilo que a gente já está fazendo. Eu começo lá dançando com a sapatilha de meia ponta, começo a conseguir executar os movimentos com a sapatilha de meia ponta, e aí eu vou diminuir o contato com o chão. Quando eu diminuo o contato com o chão, eu preciso da ponta, que me dá sustentação para eu conseguir fazer esses movimentos, tá? A ponta, ela precisa, né? Normalmente a gente usa ela com elástico para garantir que ela não saia do pé durante os movimentos, e além disso, a gente usa uma fita amarrada ali no tornozelo mesmo para fixar bem essa ponta no nosso pé. Por que disso? Porque é perigoso. Sim, é perigoso a gente fazer um entorse, é perigoso a gente desenvolver várias coisas no nosso pé. Então, a sapatilha ela tem que estar bem firme no meu pé quando é a sapatilha de ponta, para que eu tenha mais segurança para executar os movimentos. Então, a ponta ela é toda estruturada pensando nisso. E aí eu sei que quando a gente... acho que é a primeira vez que você pensou em balé na sua vida, busca aí na sua memória qual foi a primeira imagem que vem de balé na sua vida. Primeira imagem, lá provavelmente quando você era criança. Provavelmente era uma bailarina dançando na sapatilha de ponta. Então, toda vez que a gente pensa em balé, automaticamente já vem na nossa cabeça a sapatilha de ponta. E isso torna um desejo muito grande no nosso coração de começar a fazer ponta. A gente já começa fazendo balé, já olhando e falando, cara, será que um dia eu vou conseguir chegar na sapatilha de ponta? E aí começa esse desejo pela sapatilha de ponta. O que é importante a gente entender aqui? Bailarina adulta, que começa a fazer balé depois de adulta, ou que está voltando para o balé depois de adulta, ela pode fazer aulas com sapatilha de ponta? E a resposta é sim, a gente pode sim. O que eu preciso para fazer aula com sapatilha de ponta? A primeira coisa, eu preciso ter passado pela meia ponta. E, gente, sapatilha de meia ponta a gente vai usar para o resto da nossa vida. Não é porque eu começo a fazer ponta que eu deixo de usar a sapatilha de meia ponta. O ideal é que a gente tenha sempre o dobro de quantidade de aulas na meia ponta para aula de ponta. Então, se eu faço uma aula de ponta na semana, o ideal é que eu faça 2 aulas de meia ponta na semana. Aí eu faço 2 aulas de meia ponta e uma de ponta. Por que isso? Porque a carga que a gente vai colocar no nosso pé é muito grande na ponta, né? Então, é todo o peso do meu pé em cima ali, literalmente, dos meus dedos. E eu preciso desenvolver a consciência dos movimentos na meia ponta e desenvolver força, estabilidade no meu pé. E isso eu faço na meia ponta, eu não faço na ponta. Então, um dos principais erros que a gente pode cometer é começar a fazer só aula de ponta, só aula de ponta, só aula de ponta. Isso vai gerar uma sobrecarga no meu pé e vai fazer com que eu não evolua, porque eu não estou tendo a meia ponta para estudar, né? Na ponta eu vou me desafiar, na meia ponta eu vou estudar, ok? Vou estudar, vou fortalecer o meu corpo. E aí, vem a pergunta, Mari, mas e aí? Bailarina iniciante, né, que é adulta, mas que é iniciante, pode fazer aulas de sapatilha de ponta online? E por muito tempo, juro mesmo para vocês que por muito tempo eu acreditei que não era possível, porque é um trabalho tão delicado, é um trabalho tão direcionado, que eu achava que através da câmera a gente não conseguisse trabalhar a sapatilha de ponta numa bailarina com segurança. Então, por muito tempo eu fui contra sapatilha de ponta online, até que veio a pandemia. E na pandemia, muitas escolas foram obrigadas, né,
a dar aulas online, né? Inclusive com sapatilha de ponta. E ali eu comecei a perceber que sim, que era possível, principalmente se a gente tivesse um estudo direcionado para o online na sapatilha de ponta. Então, hoje, eu ensino, sim, bailarinas adultas iniciantes que nunca colocaram uma sapatilha de ponta no pé, eu ensino elas usarem a sapatilha de ponta, elas fazerem aula com sapatilha de ponta de forma online. Mas por que isso? Porque existe todo um método, uma metodologia pro ensino online. É diferente quando eu vou dar uma aula presencial de ponta para uma bailarina iniciante. Lá eu tenho condições de pôr a mão no pé dela, eu tenho condições de pôr a mão no corpo dela, eu tenho condições de usar o tato para conseguir posicionar aquela bailarina. No online eu não tenho. Então, a maneira de ensinar online, ela acaba sendo diferente, mas isso não significa que não é possível. É possível sim. Só que para isso, para uma bailarina iniciante começar a fazer ponto online, ela precisa já ter desenvolvido muita consciência corporal dentro do balé clássico. Então, ela precisa de sapatilha de meia ponta, aula na meia ponta online, para ela entender como se autocorrigir para aí ela passar para a sapatilha de ponta. Então, se a sua dúvida é se eu posso, como bailarina iniciante, fazer ponto online, você pode, desde que você tenha passado pela meia ponta online também. É totalmente diferente você fazer aula de meia ponta presencial e querer vir para o online e fazer aula de ponta. Dificilmente isso vai funcionar, ok? E aí, quais são os perigos, né, da sapatilha de ponta? O primeiro perigo é a gente fazer um entorse, né? Então, a base, como a base de contato com o chão é menor, a instabilidade é maior. E aí eu corro risco de torcer o pé, como as pessoas falam popularmente, né? Mas fazer um entorse de tornozelo. Então, esse é o primeiro grande risco. Mas não é só esse. Segundo risco é a gente desenvolver tendinite. O que é a tendinite? No nosso pé, sim, a gente tem aqui atrás, ó, o tendão de Aquiles, sim, que é o tendão que liga o osso no nosso músculo aqui da batata da perna. Esse tendão, quando a gente faz força para subir, tanto na meia ponta quanto na meia ponta, ele é ativado. A gente usa esse tendão o tempo todo para subir. Imagina o quanto de força esse tendão faz para levar todo o peso do meu corpo em cima da ponta de um pé só. É muita força. E aí a gente começa a desenvolver um quadro inflamatório nesse tendão aqui pelo uso de sapatilha de ponta. O que eu preciso fazer para evitar isso? Primeira coisa, fazer aulas na meia ponta. É lá que eu trabalho a minha força, né? Segunda coisa, ter um treino específico para ponta. Então, além das aulas com sapatilha de ponta, o ideal é que a gente tenha um treino específico para trabalhar o fortalecimento dos nossos pés, do nosso tendão, da nossa batata da perna, sim, para que a gente tenha força suficiente para subir na ponta sem sobrecarregar o tendão. Então, antes das minhas bailarinas online começarem a fazer ponta, elas passam por um processo de pelo menos 6 meses de preparação dos pés. E ali elas desenvolvem a força para ter músculo forte para subir nas pontas e não sobrecarregar o tendão. Terceira lesão que pode acontecer com o uso de ponta de forma inadequada é a fascite plantar. Na nossa sola dos pés, né, a gente tem músculos que passam aqui e a gente tem uma fáscia. Fáscia é como se fosse uma membrana. Sabe quando a gente pega carne para cozinhar e tem aquela membrana que envolve a carne? Aquilo lá é uma fáscia. Então, em volta do nosso músculo, lá na sola dos pés, em todos os nossos músculos, existe uma fáscia. Quando a gente começa a contrair muitos músculos da sola do pé, essa fáscia fica sobrecarregada e aí ela inflama. E aí a gente tem a fascite plantar. Quando a gente começa a fazer ponta sem preparo, eu começo a usar muito meu músculo e meu músculo não está forte o suficiente para isso, eu corro o risco de desenvolver uma fascite plantar. E eu vou falar para vocês, fascite plantar é uma dor insuportável na sola dos pés. Você tem dificuldade para andar. Então, nunca, jamais na sua vida, compre uma sapatilha de ponta lá na loja, coloque no seu pé e comece a fazer aulas de ponta em casa sem acompanhamento. Isso é muito importante. Isso pode machucar você, pode trazer lesões crônicas para o resto da sua vida.
eu sempre, quando eu comecei a fazer ponta, eu sempre olhava assim e falava, gente, não é possível, né, que as lojas vendam ponta sem nenhum tipo de prescrição. Eu sempre achei que deveria ter algum tipo de prescrição do professor ou da escola falando, ó, essa pessoa está autorizada a comprar a sapatilha de ponta. Porque tem muita gente que não tem clareza dos perigos e acaba comprando sapatilha de ponta numa loja sem nenhum tipo de problema, vai lá, coloca a ponta em casa, começa a fazer aula e aí começa sem acompanhamento nenhum, começa a ter lesões e muitas vezes são lesões que ficam crônicas, que a gente não consegue mais voltar ao que era. Além disso, se você faz ponta em casa sem nenhum tipo de acompanhamento, o risco de você criar vícios de movimento é muito grande. Aí a gente começa a subir na ponta de forma errada, começa a sobrecarregar joelhos, começa a sobrecarregar tornozelo, quadril. Além disso, começo a ter tendinite, fascite plantar, posso ter um entorse e tudo isso, tá? Então, primeiro ponto de alerta: fazer aulas de ponta não é brincadeira, precisa de acompanhamento, seja ele presencial ou online, mas você precisa de um acompanhamento, então isso tem que estar muito claro. E aí, o que as pessoas erram quando elas iniciam na ponta, mesmo com acompanhamento? O que elas acabam errando, né? Muitas vezes, às vezes por falha do professor, isso pode acontecer, o professor não é tão experiente assim com sapatilha de ponta, ou às vezes tem muitas alunas na sala de aula, né? Você vai lá fazer aula, tem 10 alunas, como é que um professor consegue acompanhar o início das pontas de 10 alunas ao mesmo tempo? É muito difícil, você vê um pouquinho de uma, daqui a pouco você já está olhando para outra e para outra, nisso aquela primeira já está errando alguma coisa. E é aí que as pessoas começam a subir na ponta, a bailarina começa a subir na ponta de forma desalinhada. Então, o primeiro erro que muitas bailarinas adultas cometem na hora que sobe na ponta é subir de forma desalinhada. O que eu quero dizer com isso? É quando a gente ou cai demais para o dedão, ou cai demais para o dedinho, ou fica muito para trás da ponta. E tudo isso gera uma sobrecarga no meu pé. Vamos lá, vou tentar mostrar algumas coisas aqui para vocês. Primeiro ponto, para eu estar apta a usar sapatilha de ponta, eu preciso de alguns critérios, que são basicamente 3. O primeiro critério é eu ter alinhamento de tornozelo e alinhamento da meia ponta. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, acho que vocês conseguem me ver. Olha só. Quando a gente vai fazer aula de ponta, né, eu preciso que o meu tornozelo esteja alinhado com o meu pé. A frente do meu tornozelo aqui tem que estar alinhada com o meu pé. E aí, gente, muitas pessoas pensam assim, a questão é... Deixa eu baixar essa câmera aqui. A questão é que eu não tenho colo de pé. O que é o colo de pé? É esse osso aqui, ó, na frente do nosso pé, mais saltado. Tá vendo que o meu ele faz uma curva? Sim? Essa curva é o colo de pé. O que acontece? Esse osso aqui na frente, sim, são vários ossinhos ali do nosso pé que faz essa formação. Tem algumas pessoas que a frente do colo de pé é mais retinha e tá tudo bem. Você não vai ter problema em subir na ponta porque você não tem colo de pé. Ele não tem relação com subir bem ou não na ponta, ok? Mas tem pessoas que vão ter esse ossinho mais saltado, que nem eu tenho. Também não vai influenciar diretamente em você conseguir subir ou não na ponta. Qual é a questão? Muitas vezes as pessoas olham para o pé e falam assim, eu não consigo fazer aula de ponta, eu não consigo subir bem na ponta porque eu não tenho esse colo de pé. Isso não tem relação, isso aqui é só formação óssea. O que faz a gente subir na ponta ou não é a força que você tem aqui na musculatura da sola dos pés e na sua panturrilha, na batata da perna. É isso que faz a gente conseguir subir na ponta. Para que eu consiga subir na ponta da forma correta, ao ponto de chegar no ponto certo da ponta, eu preciso ter esse alinhamento do tornozelo. Se eu fico mais assim, ó, com uma meia ponta mais baixa, fazendo essa curvinha aqui, ó, entre a frente da minha perna e o meu pé, fazendo essa pequena curva aqui, eu não consigo subir na ponta direito. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vou colocar aqui só para mostrar mais ou menos. Mas olha só. Se eu tenho uma meia ponta super alta assim, ó,
retinho o tornozelo, eu não vou ter problema em ter o alinhamento da ponta e subir lá certinho. Agora, se o meu tornozelo na meia ponta, a minha meia ponta, ela fica mais baixinha, imagina agora, ó, o que é eu tentar manter essa meia ponta aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo muita força com a sola dos pés, e aí eu começo a desenvolver a fascite plantar. Então, para eu subir na ponta, a primeira coisa que eu preciso é ter uma meia ponta alta, que tenha esse alinhamento entre a minha perna e a frente do meu pé, ok? E aí, quando eu tenho isso, eu consigo chegar na angulação certinha ali da ponta. Aí eu não vou ter uma sobrecarga na sola dos pés, nem no tendão de Aquiles, enquanto eu fico na ponta. Eu só vou ter essa sobrecarga na hora de descer e na hora de subir na ponta, ok? Então, a primeira coisa que você precisa olhar no seu pé. Você tem esse alinhamento necessário na frente do seu tornozelo? Essa é a primeira coisa que a gente olha. Então, eu dou aula online para as minhas alunas, né? E elas fazem uma prova, um teste, para elas passarem para o nível da ponta. Nesse teste, além da gente olhar a técnica da bailarina, a gente olha também se ela tem esse alinhamento de tornozelo. Porque se ela não tiver, significa que ela vai ter grande dificuldade para subir na ponta, grande dificuldade para se manter na ponta. E isso vai causar nela lesões e, além disso, que eu acho que às vezes é mais grave ainda, frustração. Imagina você começar a fazer aula de ponta, né, aquele super sonho maravilhoso que você tem, e você começa a fazer e você percebe que você não consegue, que seu corpo não consegue. Gera uma frustração muito grande, tão grande, que muitas vezes as bailarinas têm vontade de desistir do balé. E não é o que eu quero para as minhas alunas. Então, aqui, a gente só permite que a bailarina avance para as pontas se ela tiver esse alinhamento. Mas é claro, eu preparo as minhas alunas para que ela ganhe esse alinhamento e eu vou te ensinar a se preparar aqui hoje, tá bom? Segundo ponto, a bailarina precisa ter força nos pés e na panturrilha. Então, imagina, para eu subir todo o peso do meu corpo na ponta dos pés, deixa eu só colocar a ponta direita aqui. E aí, gente, para a gente usar a ponta, a gente usa uma ponteira, né? Que a gente chama de ponteiro, pode ser de tecido assim, como pode ser também de silicone, né? Existem outros materiais ali. Vamos lá. Deixa eu só colocar ela certinho. Então, ó, além desse alinhamento que você precisa ter na frente do seu tornozelo, é fundamental que você tenha força nos pés para conseguir na sola dos pés e na panturrilha para subir na meia ponta e se manter lá. O que eu quero dizer com isso? Se, por exemplo, um teste que a gente faz na audição, né, na provinha que as minhas alunas fazem para ir para a ponta ou não. É o quê? Elas subirem lá na meia ponta e a gente conseguir avaliar esse alinhamento, se ele existe. Ah, beleza, ela tem flexibilidade ao ponto de conseguir fazer o alinhamento e ela tem força para subir ali na meia ponta. Uma coisa é força para eu subir, outra coisa é força para eu me manter. Muitas bailarinas estão lá em cima, linda, maravilhosa na meia ponta, e com o tempo essa meia ponta começa a baixar. E com o tempo que eu digo, é depois de 3, 4 segundos. Por quê? A gente tem músculos que nos ajudam a fazer força para subir, mas a gente também tem músculos que nos ajudam a fazer força para manter, para força de resistência. Então, primeira coisa, eu tenho alinhamento? Tenho. Ok. Coloca o pezinho lá atrás, com o joelho esticado e sobe. Vê se você tem força para subir. Ah, eu tenho. Fica lá em cima. Vê se a sua meia ponta começa a baixar. Nossa, começa a cansar e ela baixa um pouquinho. Se ela começa a baixar, significa que eu não estou tendo força de resistência. O que vai acontecer quando eu for para a ponta? Eu vou estar lá na ponta, sim. Eu vou ter a força para subir, mas eu não vou ter força para manter. E aí, ó, meu pé começa a ficar assim. Quando o pé fica assim na ponta, eu gero mais estresse para o tendão de Aquiles e para toda a musculatura que está ali na sola dos meus pés. E aí eu começo a desenvolver fascite plantar, tendinite. Então, você precisa desenvolver a força para subir e se manter lá em cima da ponta.
Existem exercícios específicos, tá? Para a gente conseguir fazer isso. Agora, quanto ao alinhamento, eu vejo muitas bailarinas que sobem na ponta e fica assim, ó, caindo pro dedão, ou pior, caindo pro dedinho. Tem que tomar muito cuidado. A base da ponta ali, ó, ela tem que estar todinha no chão. Sim, bem a base da ponta todinha. Eu não posso estar assim e nem assim, porque o perigo de eu fazer um entorse é muito maior. Então, isso também é visto na hora que eu vou selecionar as bailarinas que podem fazer ponto online, ok? E aí, o terceiro ponto, a técnica. Não adianta nada a gente ir para a sapatilha de ponta se eu ainda não tenho técnica na meia ponta. O que eu quero dizer com isso? Imagina você fazendo pirueta na meia ponta. Quantas piruetas você faz na meia ponta? Coloca aí para mim. Quem já faz balé, quantas piruetas você faz na meia ponta? Imagina só. Ah, eu faço de vez em quando sai uma. Ah, não sai nenhuma ainda. E aí eu coloco essa bailarina na ponta. O que acontece? Quando a gente está lá na meia ponta, a gente tem uma base maior. Quando a gente vai para a ponta, essa base fica menor. E aí o meu rendimento técnico cai em aproximadamente 50%. Isso não é estudos, isso é baseado em que eu vejo. Sim, o que eu já vi até hoje de todas as minhas alunas. Então, se eu giro uma pirueta, quando eu vou para a ponta, eu não consigo girar uma pirueta, eu vou girar meia e olhe lá. Se eu giro 2 piruetas, quando eu vou para a ponta, aí eu consigo girar uma pirueta. Então, um dos pré-requisitos é que a bailarina já esteja em condições de executar, por exemplo, uma pirueta na meia ponta, porque quando ela for para a ponta, deixa eu voltar. Ela já tem a condições de girar 2, porque quando eu vou para a ponta, ela vai ter condições de girar uma pirueta, sim? Então, cuidado com a ansiedade. Às vezes a gente quer muito ir para a ponta, mas a gente ainda não está pronta tecnicamente. Então, busque a sua dupla pirueta, para na hora que você for para a ponta, você consiga fazer uma, porque vai ser frustrante demais chegar lá na ponta e não conseguir fazer nenhuma pirueta, ok? Então, esses 3 pontos. Busque o alinhamento de tornozelo e da sua meia ponta. Busque força, né, de resistência e força para subir. Tudo isso você consegue lá no meu canal do YouTube. Vai lá no YouTube e coloca pés fortes. Você vai encontrar um vídeo lá que tem vários exercícios para trabalhar os pés, sim? Tem exercícios de alongamento lá também. E foque na sua aula, tá? A sua aula é importante, a sua aula de meia ponta, para que você tenha condições de na ponta realmente conseguir executar. E aí, vem a pergunta, né? Mas e aí, como é que são as aulas de ponta online? Eu vou mostrar aqui para vocês como que é esse processo de fazer ponto online? Não é simplesmente você fazer a matrícula em um dos meus cursos e começar a fazer aula de ponto online. Não, você passa por um processo antes. Vamos lá, vem cá, galerinha do Instagram. Vou virar vocês aqui. Olha só. Vou mostrar um vídeo aqui para vocês, que na verdade ele é um vídeo de formatura, mas que dá para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, as minhas alunas, elas começam no TBD Aurora. Eita, deixa eu ver por que eu não consigo reproduzir. Peraí, gente, só um segundo. Só um segundo, que aqui é ao vivo, sabe? Aí, né, às vezes as coisas saem, às vezes não saem, né, tia Ju? Acho que eu vou fechar e abrir de novo, tia Ju. Ah, agora... Não foi. Deixa eu tentar abrir de novo, peraí. Um segundinho. Se o corpo lança... Beleza, agora foi. Compartilhar de novo. Olha só, então esse vídeo aqui, ele é um vídeo de uma das nossas formaturas, mas que dá para você ter uma noção de como esse processo para chegar na ponta online funciona. Vamos lá. Ok, foi. Então, ó, o que acontece aqui, ó? As minhas alunas começam no TBD Aurora, que é onde elas começam a fazer aula, ó, de meia ponta. Sim, elas vão aprendendo os movimentos na meia ponta do pé. É a primeira coisa que a gente precisa para realmente conseguir chegar lá nas pontas com segurança. Deixa eu achar um pouquinho.
Então, aqui, ó, na meia ponta. Fazendo aula em casa, na meia ponta. Para quê? Para aprender os movimentos, sim? Depois, deixa eu passar um pouquinho para frente. Elas começam a fazer passos um pouquinho mais complexos. Ainda na meia ponta. Mas tudo ainda na meia ponta. Aqui já é um nível mais intermediário. Então, elas começam a aprender giros, né? Outros movimentos que são um pouquinho mais complexos. Depois desse nível intermediário, que elas vão para Odete. E Odete é onde a gente trabalha com ponta. E aí elas começam a fazer ponta em casa com o meu acompanhamento. E aí elas vão reaprendendo, ó, os movimentos na ponta dos pés. Usando a barra, tá vendo? Alguns exercícios são sem barra. Tudo passo simples para a gente primeiro reaprender. Ó, a Zezé, 76 anos ali no meio. A Mônica nunca fez aula presencial. Que é a Soninha. Só ponto online. E aí, como que é essa aula, né? Para você ter uma ideia, vamos lá. Ó, aqui, ó, é os bastidores, sim, ó. Ó o que eu vejo quando eu tô dando aula. Eu vejo as minhas alunas ali fazendo a aula. Então, é basicamente assim que funciona. E Mari, aí vem a pergunta, né? Mari, mas a aula de ponta realmente funciona? Vamos ver. Essa daqui, ó, é uma das coreografias dessas alunas de ponta online. Tudo que elas apresentaram nessa coreografia, elas aprenderam tudo online. Passar um pouquinho. Get your shopping on at the mall. Next your credit cards, you don't have to choose. Buy it all, so they like you. Do they like you? Wait a second, why should you care what they think of you when you're all alone by yourself? Do you like you? Do you like you? You don't have to try so hard. You don't have to give it all away. Deixa eu mostrar outra coreografia para vocês. Come on, you've got a heart as loud as lightning, so I let your voice be changed. Baby, we're a little different, there's no need to be ashamed. You've got the light to fight the shadows, so stop hiding it away. Come on, come on. I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream. E aí vem a pergunta, ponto online funciona? É claro que funciona. Sim, a gente só precisa fazer o trabalho certo. Night we're waking up the neighbors while we sing away the blues, making sure that we remember, yeah, 'cause we all matter too. It's the truth that's unforbidden, then we're breaking all the rules. So come on, come on, come on, come on, let's get the TV and the radio to play our tune again. It's about time we got from their playable version of events. There's no need to be afraid, I will sing with you, my friend. Come on, come on.
I wanna sing, I wanna shout, I wanna scream till the words dry out. So put it in all of the papers, I'm not afraid. They can read all about it, read all about it. Oh, 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 oh. Sim, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Porque muitas vezes a gente acha que é simplesmente colocar a ponta no pé e começar a fazer a aula. E não é por aí, né? A gente precisa ter um trabalho para isso, né? Então, eu preciso... Deixa eu só concluir aqui o Instagram, que ele caiu depois da música. Ele sempre cai, né, Tia Ju? Vamos lá. A gente precisa, primeiro, ter a consciência de que é preciso um trabalho focado nisso. E que fazer ponta online não é a mesma coisa que fazer ponta presencial. É preciso de um método próprio para isso. Então, as minhas alunas, elas só conseguem dançar um solo, como eu mostrei para vocês aí, com confiança e com graciosidade na ponta, porque foi um trabalho que foi plantado, que foi construído. Se você tem o sonho de dançar na sapatilha de ponta e a sua alternativa ela é a online, você precisa participar dessa construção, tá? Porque senão é impossível a gente conseguir chegar nas pontas com segurança, tá bom? Show de bola. Deixa eu ver ali. Tem alguma pergunta, Tia Ju? Você conseguiu acompanhar? Mari, quando começam as próximas turmas para iniciante? Ai, perdi. Mariana, acho que é Mariana. Mariana. Isso, Mariana. Mariana, ó, participa do evento A Nova Era da Bailarina Adulta de Verdade. Depois desse evento, eu vou abrir uma nova turma do meu treinamento, tá bom? Então, participa do evento para você conseguir tá atenta quando eu for abrir a turma, tá? Que vai ser lá para o dia 24 de outubro, logo depois que termina o evento. Ok? Dúvidas, Tia Ju? Não, tranquilo? Ok. Então, meus amores, ó, o que é muito importante a gente tirar de conclusão daqui? Se o seu sonho é fazer aulas com sapatilha de ponta, a gente precisa, primeiro, ter alinhamento dos pés. Então, faça alongamento para os seus pés para ganhar esse alinhamento de tornozelo. Segundo ponto, trabalhe o fortalecimento da batata da perna, sim, gastrocnêmio, sóleo, trabalhe o fortalecimento dos flexores do pé, que é a musculatura que está na sola dos seus pés. Porque se você não tiver com essa musculatura forte o suficiente, as chances é que você vai ter problemas lá na ponta, tanto com relação a lesões, quanto com relação a se sentir frustrada, porque você não vai conseguir subir, e se conseguir subir, você não vai conseguir se manter lá em cima. E o terceiro ponto, trabalhe a sua técnica na meia ponta. É fundamental a gente trabalhar a técnica na meia ponta, porque são só as aulas da meia ponta que fazem eu dançar bem na ponta, ok? Show de bola? Dito tudo isso, aula online de sapatilha de ponta funciona assim, só precisa ter o método certo para isso, mas funciona, tá bom? Show, Tia Ju, fechamos? Fechamos, e hoje às 18 horas a gente tem outra aula aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre como voltar para o balé depois de adulta sem passar vergonha, né? Tem muita gente que quer voltar, mas fala, ai meu Deus, vou passar a maior vergonha porque faz tanto tempo. A gente vai conversar sobre isso, como é que a gente se prepara para isso. Combinado? Então, beijo. Vejo vocês hoje às 18 horas na nossa aula em formato de live. E bora lá. Hashtag bailarina adulta de verdade, porque é possível sim a gente dançar com confiança e com graciosidade, mesmo depois de adulta, independente se você está começando agora, independente se você está voltando para o balé agora, e independente se você já faz balé há longos anos e não tem visto melhora no seu desempenho, ok? Eu vou te mostrar isso lá no nosso evento. Beijo, beijo, beijo! Bom dia para vocês, vejo vocês daqui a pouco, 18 horas. Beijo!